Existe um lugar onde os deuses morrem de pé. Nas montanhas cinzentas, onde a neblina nunca se desfaz completamente e o musgo cresce sobre ruínas que nenhum livro ousa mencionar, há uma verdade que os anciãos sussurram apenas quando a bebida solta suas línguas. Algumas coisas não devem ser acordadas. Algumas presenças não dormem, apenas esperam. E naquela manhã de inverno, quando o sol mal conseguia perfurar as nuvens baixas, uma menina de 12 anos chamada Elia cometeu o erro, ou talvez o destino, de tocar algo que havia permanecido intocado por 1000 anos. Se você sente que esta história vai tocar algo profundo em você, algo que as palavras comuns não alcançam, fique. Há segredos aqui que só se revelam para quem ousa permanecer até o fim. E se você quer mais histórias como esta, onde o sofrimento encontra o sagrado e o esquecido encontra propósito, considere se inscrever. Porque esta jornada está apenas começando. Elia não tinha nome de família. Órfã desde que conseguia se lembrar, ela cresceu nos becos de Valdris, a cidade-porto onde crianças sem sobrenome eram tão comuns quanto ratos. Sobreviveu roubando pão duro, dormindo sob pontes de pedra, aprendendo a se tornar invisível. Mas invisibilidade tem seu preço. Aos poucos, você começa a acreditar que realmente não existe. Naquele inverno particularmente cruel, quando até mesmo os comerciantes ricos falavam em fome e os guardas expulsavam mendigos com mais violência que o habitual, Elia tomou uma decisão. Havia ouvido histórias sobre as montanhas cinzentas, histórias de templos abandonados onde oferendas antigas ainda repousavam intocadas, protegidas apenas por superstição. Superstição não enche barriga, pensou ela, enrolando seus trapos em volta do corpo magro antes de partir. A subida levou 3 dias. 3 dias de frio cortante, de dedos dormentes, de respiração que ardia nos pulmões. Mas Elia era teimosa da forma que apenas os desesperados conseguem ser. E quando finalmente emergiu acima da linha das árvores, quando a névoa se abriu como uma cortina relutante, ela viu o templo da vigília eterna. Não era como ela imaginava. Não havia ouro, não havia portões majestosos. Apenas pedra. Pedra negra que parecia absorver a luz em vez de refleti-la, cortada em ângulos que desafiavam a geometria natural, erguendo-se da montanha como se tivesse crescido ali, como se fosse parte do próprio osso da terra. E silêncio. Um silêncio tão profundo que os ouvidos de Elia começaram a zunir, tentando preencher o vazio. Ela deveria ter voltado. Todo o instinto de sobrevivência que havia cultivado nas ruas gritava para que ela fugisse. Mas a fome grita mais alto que o medo. As portas não estavam trancadas. Talvez nunca estivessem. Elas se abriram com um gemido baixo, e ar antigo, ar que não era respirado há séculos, escapou como o último suspiro de algo morto há muito tempo. Dentro, a escuridão não era completa. Havia uma luminescência estranha, um brilho pálido que vinha das próprias paredes, como se a pedra tivesse engolido o luar e agora o exalasse lentamente. Os olhos de Elia se ajustaram, e ela viu. O salão era vasto. Colunas grossas como casas sustentavam um teto perdido nas sombras acima. E no centro, dominando tudo, havia uma figura. Um colosso. Sentado. Imóvel. As mãos descansando sobre os joelhos em um gesto de meditação eterna. Devia ter 10, talvez 15 metros de altura, esculpido em pedra tão negra que parecia um vazio tridimensional. Não tinha características definidas, o rosto era uma superfície lisa onde olhos deveriam estar, a boca apenas uma sugestão de linha. E ainda assim, Elia sentiu que estava sendo observada. Não se mexa, algo dentro dela sussurrou. Não respire. Não exista. Mas então ela viu, aos pés do colosso, havia tigelas. Tigelas de bronze e prata, escurecidas pelo tempo, mas ainda reconhecíveis. Oferendas. E dentro de uma delas, perfeitamente preservada pela magia antiga ou pela secura do ar, havia fruta cristalizada. A fome venceu. Elia se aproximou. Cada passo ecoava como trovão em seus ouvidos. Estendeu a mão trêmula, os dedos quase tocando a tigela. E a pedra gemeu. Não foi um som. Foi uma vibração que ela sentiu nos ossos, nos dentes, no coração. A cabeça do colosso se moveu. Apenas 1 centímetro. Apenas o suficiente para que aquele rosto vazio, aquela ausência de características, se voltasse diretamente para ela. Elia congelou. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ia explodir. Por um momento infinito, nada aconteceu.
Então ela viu, na palma da mão gigante do colosso, algo brilhou. Um símbolo. Um desenho que ela não reconhecia, mas que de alguma forma entendia. Era uma runa. Uma palavra escrita em linguagem anterior às palavras. E significava: acordei. Solidão não é a ausência de pessoas. É a certeza de que, mesmo cercado delas, você permanece invisível. Elia correu. Correu como nunca havia corrido antes, tropeçando nas próprias pernas, o coração explodindo no peito, os pulmões queimando com ar gelado. Desceu a montanha de forma imprudente, escorregando em pedras soltas, rasgando as roupas em galhos afiados. E durante todo o caminho, ela podia sentir aquela presença atrás dela. Não a ouvindo, não a vendo, mas sabendo que estava ali. Quando finalmente alcançou Valdriz 3 dias depois, emagrecida e febril, ela tentou avisar alguém. Parou um guarda na rua principal, puxando sua manga com dedos sujos. O templo, ela ofegou. Nas montanhas, algo acordou. O guarda a empurrou. Sai daqui, pirralha. Procura tua mãe. Não tenho mãe. Escute, por favor. Mas ele já tinha ido embora, e as pessoas na rua desviavam o olhar, aquele desvio automático que todos fazem quando veem pobreza, como se miséria fosse contagiosa. Elia tentou mais 4 pessoas naquele dia. Depois parou de tentar, porque percebeu algo que sempre soubera, mas nunca havia nomeado. Para o mundo, ela simplesmente não existia. Sua voz não ecoava. Suas palavras não tinham peso. Uma órfã em uma cidade cheia de órfãos. Um grão de areia tentando gritar na praia. Naquela noite, ela se encolheu em seu lugar habitual, um pequeno espaço entre 2 armazéns onde o vento não batia tão forte, e tentou convencer a si mesma de que havia imaginado tudo. Que o frio e a fome tinham criado alucinações. Que nenhum colosso de pedra havia se movido. Mas então ela ouviu. Passos. Não passos comuns. Passos que faziam a terra tremer sutilmente. Passos compassados, lentos, inevitáveis como a maré. Elia se levantou, o coração disparado, e olhou para o beco estreito. A lua cheia brilhava acima, iluminando a rua vazia. Vazia. Completamente. A sombra caiu sobre ela. Quando Elia olhou para cima, ela viu. Entre 2 edifícios, bloqueando as estrelas, estava o colosso. De pé. Aquele corpo impossível de pedra negra, aquele rosto vazio voltado para ela. Silencioso. Imóvel. Esperando. Ela deveria ter gritado. Mas quando abriu a boca, nenhum som saiu. Porque, pela primeira vez na vida, alguém, algo, estava realmente olhando para ela. Não através dela. Não ignorando. Vendo. Por que? Ela sussurrou. Por que está me seguindo? O colosso não respondeu. Não poderia, não tinha boca. Mas lentamente, muito lentamente, ele se ajoelhou. O movimento foi cuidadoso, quase gentil, como se temesse assustá-la. E quando estava ao nível de seus olhos, ainda imenso, ainda impossível, ele estendeu a mão. Na palma, brilhava aquela mesma runa. Acordei. E abaixo dela, uma nova runa se formou, o brilho se espalhando pela pedra antiga como tinta em água. Por causa de você. Há linguagens mais antigas que as palavras. A primeira delas foi a presença. Elia não fugiu daquela vez. Talvez porque já não tivesse forças. Talvez porque, em algum nível profundo que ela mesma não compreendia, soubesse que aquilo não era uma ameaça. Durante toda sua vida, ela havia desenvolvido um instinto afiado para perigo. Tinha que ter, para sobreviver nas ruas. E tudo nela deveria estar gritando perigo diante daquele ser impossível de pedra escura. Mas não estava. Em vez disso, ela sentiu algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu: curiosidade. Você pode me entender? Ela perguntou, a voz ainda trêmula. O colosso permaneceu imóvel por um momento. Então, lentamente, novas runas começaram a brilhar em seu antebraço. Não eram palavras que Elia pudesse ler, eram símbolos, imagens, conceitos que se formavam diretamente em sua mente. Escuto. Vejo. Sei. Mas, como? Você é de pedra. As runas mudaram, fluindo como água luminosa sobre a superfície negra. Pedra também escuta. Pedra também lembra.
Sua montanha ouviu seu coração antes de seus pés tocarem meu templo. Elia engoliu em seco. Então você é aquilo que guardavam lá? Aquilo que as pessoas temem. Um momento de pausa. Depois. Sou aquilo que guardavam de você. Do mundo. Do esquecimento. Não entendo. Ainda não. Mas entenderá. E então aconteceu algo extraordinário. O colosso se moveu, não para ameaçar, mas para se sentar, as costas apoiadas na parede do armazém, aquele corpo gigante se acomodando com surpreendente delicadeza. A posição era quase protetora, como se estivesse montando guarda. Elia percebeu que estava tremendo, não de medo, mas de frio. O inverno mordia fundo naquela noite, e seus trapos ofereciam pouca proteção. Sem pensar muito, ela se aproximou do colosso. A pedra deveria ser gelada, mas quando ela encostou nela, sentiu calor. Um calor profundo, como se algo dentro daquela pedra ainda pulsasse com vida antiga. Ela se encolheu contra a perna do gigante e, pela primeira vez em anos, sentiu-se segura. Você tem nome? Ela perguntou, a exaustão finalmente pegando a. As runas brilharam mais suavemente, quase como um sussurro. Tive. Há tanto tempo que até a pedra esqueceu. Mas você pode me dar um novo, se desejar. Elia pensou. Seus olhos já estavam fechando, o corpo finalmente relaxando depois de dias de terror e exaustão. Guardião, ela murmurou. Vou te chamar de guardião. Guardião, as runas repetiram, como se saboreando a palavra. Sim, isso servirei. Na manhã seguinte, Valdris acordou para uma visão impossível. No coração da cidade, na praça principal, havia algo que não estava lá na noite anterior. As pessoas saíam de suas casas, paravam, olhavam para cima com bocas abertas. Uma estátua. Uma estátua colossal de pedra negra, sentada em posição de meditação, as mãos descansando sobre os joelhos. Tão perfeitamente imóvel que poderia ter estado ali por 1000 anos. Ninguém a havia visto chegar. Ninguém havia ouvido o som de pedra se movendo pelas ruas. E aos pés da estátua, enrolada em trapos mas dormindo profundamente pela primeira vez em sua vida, estava uma menina que ninguém reconhecia, porque ninguém nunca a havia realmente visto antes. O guardião havia escolhido seu posto. E algo na cidade antiga começou a despertar. Quando duas solidões se encontram, não se somam. Multiplicam-se em algo novo. Demorou 3 dias para que as autoridades decidissem o que fazer com a estátua. O conselho de Valdris se reuniu, homens e mulheres de roupas caras debatendo em salas forradas de madeira cara, enquanto lá fora o guardião permanecia impassível, uma montanha que havia decidido sentar-se no meio da cidade. É uma blasfêmia, gritava o padre Tomen, seu rosto vermelho de indignação. Uma relíquia pagã, uma abominação das eras antigas. Deve ser destruída. É pedra, contra-argumentava o mestre de obras, pragmático. Tentamos martelá-la. 6 homens fortes, ferramentas de aço bom. Nem um arranhão. O que você sugere? Que oremos para ela desaparecer? Enquanto isso, aos pés do guardião, Elia descobria algo surpreendente. As pessoas finalmente a viam. Não porque tivessem mudado, mas porque ele estava ali. Impossível de ignorar, e ela aos seus pés. Logo, impossível de ignorá-la também. Era como se a presença do guardião tivesse quebrado algum feitiço invisível, alguma maldição casual de invisibilidade que pesa sobre os esquecidos. Você, disse uma mulher no segundo dia, parando diante de Elia com um cesto de pão. Você está guardando isso. Elia piscou, surpresa de ter sido questionada. Ele está me guardando, acho. A mulher franziu a testa, depois, inesperadamente, sorriu. Era um sorriso triste. Aqui ela disse, oferecendo um pão. Mesmo guardiãs precisam comer. Foi o primeiro ato de bondade deliberada que Elia havia recebido em anos. Mais pessoas vieram. Algumas com medo, mantendo distância. Outras com curiosidade. Alguns deixavam oferendas, flores, moedas, pequenos pedaços de comida. Como se o guardião fosse um ídolo novo, ou muito antigo. Como se estivessem tentando apaziguar algo que não compreendiam. À noite, quando a praça esvaziava e Valdris dormia sob o manto de estrelas, Elia falava com ele. E o guardião respondia, as runas brilhando suavemente na escuridão,
contando histórias que nenhum livro registrava. Você já foi humano? Ela perguntou uma noite. Fui muitas coisas. Humano foi uma delas, há tanto tempo que a palavra tinha outro som. O que aconteceu? Escolhi dormir. Ou fui escolhido para dormir. A memória é como névoa nessa profundidade de tempo. Mas lembro do porquê. Havia uma dor no mundo que precisava ser contida. E alguns de nós concordamos em nos tornarmos recipientes. Pedra pode segurar o que carne não pode. Que tipo de dor? As runas brilharam mais intensamente, depois diminuíram, como se o guardião estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. A dor de ser esquecido. De nunca ter sido visto. De gritar em silêncio enquanto o mundo passa indiferente. Conhecemos essa dor, nós que nos tornamos guardiões. Porque a vivemos também, uma vez, quando éramos carne. Elia sentiu lágrimas nos olhos. Você se tornou isso, porque sabia como dói. Tornamo-nos isso para que outros não doessem sozinhos. Ela se encostou nele, e o calor da pedra antiga a envolveu como um abraço. Sou feliz que você tenha acordado, ela sussurrou. Eu também. Mas nem tudo eram momentos gentis. No quinto dia, um grupo chegou à praça. 12 homens, armados com martelos e alavancas de ferro, liderados pelo padre Tommen. Atrás deles, uma pequena multidão, alguns apoiando, outros apenas curiosos. Órfã! Gritou Tommen. Afaste-se da abominação. Vamos removê-la, por bem ou por força. Elia se levantou, seu coração acelerado. Ele não está machucando ninguém. É uma ofensa aos deuses. Um símbolo de tempos sombrios que deveriam permanecer enterrados. Tommen acenou para os homens. Derrubem isso. Os homens avançaram. Elia recuou instintivamente, colocando-se entre eles e o guardião, gesto inútil, mas instintivo. E então o guardião se moveu. Não rapidamente. Não ameaçadoramente. Ele simplesmente ficou de pé. O movimento foi lento, deliberado, como uma montanha decidindo rearranhar-se. A terra tremeu. Edifícios estremeceram. E quando ele alcançou sua altura completa, 15 metros de pedra negra contra o céu, todos os presentes deram um passo atrás. Exceto Elia. O guardião olhou para baixo, para os homens armados. E então, pela primeira vez, ele falou. Não com runas. Com som. Uma voz que era pedra se esfregando em pedra, profunda como terremotos, antiga como montanhas. Não. Uma palavra. Mas o peso dela fez homens cair de joelhos. Fez armas caírem de mãos trêmulas. Fez Tommen empalidecer e recuar, tropeçando nos próprios pés. O guardião não os atacou. Não precisou. Simplesmente permaneceu ali, uma declaração de existência tão absoluta que qualquer oposição parecia absurda. Quando se sentou novamente, devagar, cuidadosamente, Elia percebeu que estava chorando, mas não de medo. De alívio. Porque alguém, algo, finalmente havia dito não ao mundo em seu nome. Conexão verdadeira não acontece na linguagem. Acontece no silêncio compartilhado. Os dias se transformaram em semanas, e Valdriz aprendeu a viver com seu novo residente de pedra. As crianças foram as primeiras a perder o medo, como sempre são. Começaram a brincar aos pés do guardião, usando sua sombra imensa como esconderijo, correndo entre suas pernas quando ele ocasionalmente mudava de posição. E ele nunca as machucou. Nunca se moveu bruscamente. Era gentil da forma que apenas os verdadeiramente poderosos podem se dar ao luxo de ser. Elia descobriu que o guardião tinha personalidade, senso de humor até. Certa tarde, quando um mercador pomposo começou a dar sermão sobre ordem e decência bem diante dele, o guardião simplesmente inclinou a cabeça para o lado, apenas um pouco, e um pequeno pedaço de pedra se soltou de seu ombro, caindo diretamente no chapéu do homem. Não o machucou, mas o fez correr gritando sobre ataques sobrenaturais. Quando o mercador saiu de vista, Elia podia jurar que sentiu o guardião rir, não com som, mas com uma vibração particular, um calor divertido emanando da pedra. Você fez isso de propósito, ela acusou, sem conseguir esconder o sorriso. As runas brilharam. Pedra fica velha. Pedaços caem. Coincidências acontecem. Coincidências, é. Felizes coincidências. Mas havia momentos mais sérios também.
Momentos em que o guardião ensinava a Elia coisas que nenhum livro poderia, porque eram lições gravadas em pedra, preservadas através de eras. Ele lhe ensinou a ver. Realmente ver. A maioria das pessoas olha, mas não observa. Ele explicou através das runas uma noite. Vêem cores, formas, movimento, mas não veem o peso de uma alma. Não veem a tristeza que alguém carrega como pedras nos ombros. Não veem a solidão que corta mais fundo que qualquer faca. Como você vê essas coisas? Porque fui humano tempo suficiente para conhecer todas as formas de dor. E fui pedra tempo suficiente para aprender a suportá-las sem quebrar. Ele lhe ensinou sobre tempo, não o tempo dos relógios e calendários, mas o tempo real, o tempo profundo. Uma vida humana é como o piscar de um olho para mim, ele disse. Mas isso não a torna menos preciosa. Pelo contrário. Um relâmpago é belo precisamente porque é breve. E ele lhe ensinou sobre propósito. Por que você acordou? Elia perguntou uma noite, a pergunta que havia estado crescendo nela por semanas. De todas as pessoas, por que para mim? Eu não sou especial. Não sou poderosa. Não sou nada. O guardião ficou em silêncio por muito tempo. Então as runas brilharam, cada símbolo aparecendo devagar, como se ele estivesse escolhendo cuidadosamente. Você gritou. Não gritei. Nunca gritei. Seu coração gritou. Seu espírito gritou. Cada noite sozinha, cada dia ignorada, cada momento em que você se perguntou se existia mesmo, tudo isso foi um grito. E eu, que fui posto na terra para escutar esses gritos, acordei. As lágrimas escorreram pelo rosto de Elia. Outros gritam também. Por que você não acordou para eles? Acordei para eles também. Uma vez. Muitas vezes. Mas fui selado, preso, esquecido. Até que seu toque quebrou o último selo. Você não me libertou por acidente, Elia. Você me libertou porque era hora. Porque o mundo está esquecendo novamente como ouvir os gritos silenciosos. E você, pequena, sozinha, invisível, você é a prova de que isso não pode continuar. O que você quer que eu faça? Exista. Completamente. Sem pedir desculpas. E ajude outros a existirem também. Mas a conexão entre eles ia além de palavras e lições. Havia algo mais profundo acontecendo, algo que Elia estava apenas começando a entender. Ela percebia agora quando o guardião estava inquieto, mesmo quando ele permanecia perfeitamente imóvel. Podia sentir quando algo o perturbava, como uma vibração baixa no ar. E ele, por sua vez, parecia saber quando ela estava triste antes mesmo que ela soubesse, mudando o calor que emanava para confortá-la. Uma noite, Elia acordou de um pesadelo, algo sobre afogamento, sobre gritar debaixo d'água onde ninguém podia ouvir. Ela se sentou, tremendo, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, sentiu. O guardião havia colocado sua mão, aquela mão gigante de pedra, em concha ao redor do espaço onde ela dormia, criando uma espécie de abraço sem tocá-la. E nas pedras da palma, runas brilhavam suavemente. Estou aqui. Você está segura. Você existe. Eu testemunho você. Elia chorou então, chorou de verdade, pela primeira vez em anos. Não de tristeza, mas de alívio. De ser finalmente, indiscutivelmente, vista. E enquanto chorava, ela sentiu algo extraordinário. A pedra do guardião ficava mais quente onde suas lágrimas a tocavam, como se estivesse absorvendo não apenas a umidade, mas a própria dor. Como se estivesse cumprindo seu propósito antigo, ser recipiente para o sofrimento que carne não pode segurar sozinha. Obrigada, ela sussurrou quando finalmente se acalmou. Obrigada por existir. As runas mudaram, brilhando mais forte. Obrigado por me dar razão para existir novamente. Todo despertar sagrado atrai tanto adoradores quanto destruidores. E os destruidores chegam armados. A carta chegou em uma manhã de névoa densa, entregue por um mensageiro vestido com as cores da capital, azul e prata, símbolos de autoridade que atravessavam fronteiras e ignoravam objeções locais. O conselho de Valdriz a leu em silêncio crescente. Depois, com relutância visível, convocaram Elia. Ela foi, porque o guardião disse que deveria. Escute o que tem a dizer. Conhecimento é a armadura. Na sala do conselho, os rostos eram graves. O ancião Murit,
que havia sido gentil com ela desde que o guardião chegará, foi quem falou. Criança, eles estão vindo. Quem? A Ordem dos Quebradores. Ele pausou, as mãos tremendo ligeiramente. Você precisa entender, há certas organizações na capital, grupos antigos que existem desde antes da própria cidade. A Ordem dos Quebradores é uma delas. Seu propósito é caçar e destruir qualquer vestígio das eras antigas. Especialmente. Ele engoliu em seco, especialmente guardiões. Elia sentiu o estômago gelar. Por quê? Foi o padre Tommen quem respondeu, e pela primeira vez sua voz não tinha raiva, apenas medo cansado. Por que tem medo? Nos registros antigos, está escrito que houve uma época em que guardiões andavam livremente pela terra. E que naquela época, os poderosos não podiam ignorar os fracos, porque os guardiões faziam-nos impossível de ignorar. Reis foram derrubados. Impérios desmoronaram. Não por violência, mas por testemunho. Por recusa em permitir que o sofrimento fosse esquecido. Então eles são caçados por serem gentis? Elia perguntou, incrédula. São caçados por serem inconvenientes para a ordem estabelecida, Murit disse suavemente. E agora a ordem sabe que despertou. Eles vêm com ferramentas que não temos, ferramentas forjadas especificamente para quebrar pedra antiga. Martelos abençoados por magos. Cinzéis que vibram com frequências que racham o que força bruta não pode. E chegam em 3 dias. Elia saiu da sala tropeçando, a mente girando. Encontrou o guardião exatamente onde o havia deixado, sentado na praça, impassível. Mas agora ela podia sentir, que ele já sabia. Você ouviu, ela disse. Não era pergunta. Pedra escuta muito. Vozes viajam através do chão. Eles querem te destruir. Sim. Vamos fugir. Você pode se mover, já provou isso. Podemos ir para as montanhas, nos esconder. Não. Elia sentiu pânico subindo pela garganta. Por que não? Não vou deixar que te machuquem. O guardião virou a cabeça para olhar diretamente para ela, e nas pedras de seu peito apareceu uma nova runa, uma que ela nunca havia visto antes. Porque se eu fugir, outros guardiões permanecerão dormindo para sempre. Porque se eu me esconder, provarei que eles estavam certos em nos temer. E porque você merece viver em um mundo onde guardiões possam existir sem ter que se esconder. Não me importo com isso. Me importo com você. As runas suavizaram, tornaram-se mais gentis. Eu sei. E isso é exatamente porque devo ficar. Porque finalmente, depois de 1000 anos, alguém se importa. E vale a pena lutar por um mundo onde importar-se seja possível. Naquela noite, Elia não conseguiu dormir. Deitada aos pés do guardião, ela pensava freneticamente. Havia uma maneira. Tinha que haver. O guardião era poderoso. Ela o havia visto. Uma palavra dele havia posto homens de joelhos. Mas quando ela sugeriu lutar, ele recusou. Violência prova que eles têm razão em nos temer. E além disso, as runas hesitaram. Não sou combatente, Elia. Sou recipiente. Meu poder não é destruir. É aguentar. Então você vai apenas ficar aí? Deixar que eles te quebrem. Vou fazer o que sempre fiz. Vou testemunhar. Vou existir. E se existir não for suficiente, as runas piscaram, então pelo menos existi ao seu lado. E isso é mais do que tive em 1000 anos. No segundo dia, as pessoas de Valdris começaram a notar a tensão. Sussurros correram pela cidade como fogo em palha seca. Alguns empacotaram pertences, preparando-se para fugir caso houvesse violência. Outros, surpreendentemente muitos, começaram a se reunir na praça. Uma mulher trouxe seu filho, que havia nascido cego. Ele nunca me viu, ela disse ao guardião. Mas você viu ele. Quando ninguém mais via. Isso significa algo. Um velho veterano, perna perdida em guerra esquecida, veio mancando. Passei 40 anos invisível depois que não pude mais lutar. Então você chegou, e de repente crianças me perguntam histórias. Como se eu importasse novamente. Um por um, vieram. Os esquecidos, os ignorados, os invisíveis. E ficaram. Na manhã do terceiro dia,
Quando o sol nasceu vermelho e raivoso, Elia viu do alto da torre da igreja, onde havia subido para vigiar. No horizonte, poeira. E na poeira, silhuetas. Os quebradores haviam chegado. A verdadeira força não está em não poder ser quebrado. Está em escolher permanecer de pé, sabendo que pode. Eram 12. 12 figuras em armadura negra, pesada, gravada com símbolos que pareciam absorver a luz. Cada um carregava ferramentas de destruição, não armas de guerra, mas instrumentos de quebra. Martelos com cabeças do tamanho de barris. Cinzéis tão longos quanto lanças. Correntes com elos gravados em runas que brilhavam com luz antinatural. À frente deles, um homem sem capacete. Rosto marcado por cicatrizes, olhos duros como pederneira. O mestre quebrador. Ele parou na entrada da praça, observando. A cena diante dele devia ser estranha, uma estátua colossal de pedra negra, sentada em meditação. E ao redor dela, talvez 100 pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, formando uma corrente humana frágil. Afastem-se, o mestre quebrador disse. Sua voz não era cruel. Era profissional. Cansada. Isso não diz respeito a vocês. Foi Elia quem respondeu. Ela havia se posicionado diretamente diante do guardião, pequena e tremendo, mas firme. Diz sim. Ele é um de nós. O mestre quebrador a estudou. Você é a órfã. A que o despertou. Sou. Então você não entende o que libertou. Guardiões não são benignos, criança. São relíquias de uma era onde o sobrenatural governava o natural. Onde a ordem era impossível porque essas coisas interferiam em tudo. Precisam permanecer dormindo. Ele não machucou ninguém. Ainda não. Mas pode. E quando algo pode destruir cidades com um passo, não esperamos até que decida fazê-lo. Ele acenou para seus homens. Última chance. Saiam do caminho. Ninguém se moveu. O mestre quebrador suspirou. Muito bem. Ele ergueu a mão. Seus homens avançaram, não contra as pessoas, mas ao redor delas, indo direto para o guardião. O primeiro martelo caiu. O som foi como um sino rachando. A pedra do ombro do guardião, pedra que havia resistido a 1000 anos de vento-chuva, lascou. Um pedaço do tamanho de um punho caiu. Elia gritou. O guardião não se moveu. Outro martelo. Outro pedaço. As ferramentas dos quebradores não eram normais. Vibravam com poder antigo, poder especificamente forjado para desfazer o que não deveria ser desfeito. Lute! Elia gritou, lágrimas escorrendo. Por favor, lute! Mas o guardião permaneceu imóvel. Runas brilharam fracamente em seu peito. Não posso. Se eu lutar, provo que sou o monstro que dizem que sou. Então o que fazemos? Testemunhamos. Existimos. Até o fim. Os quebradores trabalhavam com eficiência brutal. Mais pedaços caíam. O braço do guardião começava a rachar. E ainda ele não se movia, não reagia, apenas permanecia sentado em sua posição de meditação eterna. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A mulher com o filho cego deu um passo à frente. Ela se colocou entre o guardião e os quebradores, braços abertos. Não, ela disse simplesmente. Um quebrador a empurrou de lado. Mas o veterano manco tomou seu lugar. Então outra pessoa. E outra. Saiam do caminho. O mestre quebrador rugiu, pela primeira vez perdendo a compostura. Não, disseram 100 vozes. E então aconteceu. Uma das crianças, uma garotinha não mais velha que 7 anos, começou a chorar. Não de medo, mas de raiva. Ele me viu. Ela gritou. Quando ninguém via. Ele me disse que eu importava. Vocês não podem tirá-lo. Outros começaram a falar. Histórias derramando-se como água represada finalmente liberada. Ele ficou na chuva comigo quando eu não tinha onde dormir. Ele nunca me julgou pela minha perna deformada. Ele fez minha filha sorrir pela primeira vez desde que o pai morreu. Ele provou que ainda existimos. As vozes cresceram. E enquanto cresciam, algo mudou. O mestre quebrador parou de dar ordens. Seus homens baixaram lentamente os martelos.
Porque estavam percebendo algo que suas ordens não os haviam preparado para enfrentar. Não é possível quebrar algo quando 100 pessoas estão dispostas a ficar no caminho. Não sem se tornar aquilo que você afirma estar combatendo. Você não entende, o mestre quebrador disse, e agora havia algo novo em sua voz, quase súplica. Quando guardiões andam livres, a ordem desmorona. Os poderosos perdem controle. O caos vem. Bom, disse Elia, sua voz pequena mas clara. Talvez ordem que requer que alguns sejam invisíveis não seja ordem que mereça existir. Silêncio caiu sobre a praça. E então, lentamente, o guardião se moveu. Não para atacar. Ele ergueu sua mão parcialmente quebrada e, com imenso cuidado, tocou o topo da cabeça de Elia. Um gesto gentil. Protetor. Runas brilharam ao longo de seu corpo inteiro, tão brilhantes que até o mestre quebrador teve que desviar os olhos. Vocês querem me quebrar porque têm medo do que eu represento. Mas já falharam. Porque esta criança, esta pequena criança invisível, provou que quando um de nós acorda, outros também acordam. Não guardiões de pedra. Guardiões de carne. Pessoas que recusam deixar outros serem esquecidos. As runas mudaram. Podem me quebrar. Mas não podem quebrar isso. O testemunho já foi feito. O mestre quebrador ficou parado por um longo momento. Então, muito lentamente, ele se virou para seus homens. Recolham as ferramentas. Senhor. Recolham as ferramentas. Ele olhou de volta para o guardião, para Elia, para a centena de pessoas que formavam parede viva. Isso não é o que me disseram que encontraríamos. E o que lhe disseram? Um monstro despertando. Ele pausou. Mas monstros não inspiram pessoas a ficarem no caminho de martelos. Monstros não fazem órfãs virarem leoas. Outro pause. Talvez nos contaram a história errada. Ele se virou e começou a caminhar. Seus homens o seguiram, confusos mas obedientes. Na borda da praça, ele parou e olhou para trás uma última vez. Quebrador, ele disse, testando a palavra. Passei minha vida quebrando coisas antigas. Mas talvez. Ele olhou para as rachaduras no ombro do guardião. Talvez algumas coisas antigas devam ser consertadas, não quebradas. E então ele foi embora. Valdris ficou em silêncio chocado. Depois, lentamente, as pessoas começaram a chorar, a rir, a abraçar umas às outras. Haviam enfrentado o impossível e permanecido de pé. Elia olhou para cima, para o rosto vazio do guardião, e viu que novos símbolos brilhavam ali, símbolos que ela ainda estava aprendendo a ler, mas que de alguma forma entendia. Orgulho, gratidão, amor. O fim de uma história é sempre o começo de outra. E os melhores começos nascem de finais que pareciam impossíveis. 3 meses depois, Valdris era uma cidade diferente. Não fisicamente, os mesmos edifícios de pedra, as mesmas ruas tortuosas, o mesmo porto onde navios chegavam carregando especiarias e partiam levando madeira. Mas algo fundamental havia mudado, algo que não podia ser visto mas era profundamente sentido. As pessoas viam umas às outras agora. Começou pequeno. A mulher que havia dado pão a Elia naquele primeiro dia começou a trazer comida para outros mendigos também. O veterano manco começou a contar histórias para crianças na praça, e as crianças, pela primeira vez, realmente escutavam. Portas que antes ficavam fechadas para desconhecidos começaram a se abrir. Era como se o guardião tivesse quebrado algo, não com força, mas com presença. Como se seu simples ato de ver os invisíveis tivesse ensinado outros a ver também. Elia não era mais uma órfã sem nome. Ela havia se tornado algo mais. Não líder, ela era jovem demais, e sabia demais sobre sua própria fragilidade para liderar. Mas ponte, talvez. Tradutora entre o antigo e o novo, entre pedra e carne. Pessoas vinham até ela com perguntas. Como falo com ele? O que ele quer de nós? Por que ele escolheu ficar? E Elia respondia o melhor que podia, com a sabedoria que estava aprendendo. Você não precisa de palavras especiais. Apenas seja honesto. Ele não quer nada. Ele oferece. Ele ficou porque vocês provaram que vale a pena ficar. Mas a maior mudança veio quando outros começaram a chegar. Primeiro, foi um jovem de uma cidade vizinha.
Ele havia ouvido rumores sobre o colosso que via os invisíveis e viajado 3 dias para conhecê-lo. Era surdo desde nascimento, e passou a vida sendo tratado como quebrado, incompleto. O guardião o recebeu em silêncio, porque silêncio era a língua que o jovem conhecia melhor. E nas runas que brilhavam, o jovem leu algo que nunca havia lido antes: você não está quebrado. Você apenas fala um idioma que o mundo se recusou a aprender. O jovem ficou. E trouxe outros. Depois veio uma velha que havia perdido os filhos para a peste, e com ele sua vontade de viver. Veio uma criança espancada pelo pai. Veio um homem que havia tentado tirar a própria vida e falhado, e não sabia se sentia gratidão ou vergonha por isso. Todos os esquecidos. Todos os invisíveis. Todos aqueles que o mundo havia decidido não ver. E o guardião viu todos eles. Valdris começou a transbordar. Então, naturalmente, inevitavelmente, pessoas começaram a partir, não fugindo, mas levando. Levando a mensagem. Levando a visão. A outros guardiões, Elia disse uma noite, afirmação mais que pergunta. Dormindo em outros lugares. Esperando. O guardião brilhou. Sim. Muitos. Em templos esquecidos, sob montanhas, no fundo de lagos. Esperando por vozes que os chamem. As pessoas vão procurá-los. Sim. E eles vão acordar. Se forem chamados com intenção verdadeira. Se o coração que chama conhecer profundamente a dor de ser esquecido. Então, sim. Acordarão. Elia sentiu algo grande se movendo, não fisicamente, mas no tecido do próprio mundo. Uma era mudando. Um tempo antigo retornando, mas diferente agora, temperado por 1000 anos de sono e pela dureza conquistada do sofrimento humano. Vai haver resistência, ela disse. Pessoas como os quebradores. Pessoas que têm medo de mudança. Sempre há. Medo é a primeira reação ao desconhecido. Mas medo pode se tornar compreensão, se dado tempo e testemunho. E se não der tempo suficiente? O guardião ficou em silêncio por um longo momento. Então lutaremos. Não com violência, mas com existência. Recusaremos ser esquecidos novamente. E aqueles que ficam conosco, os que vocês são, recusarão esquecer uns aos outros. E talvez, eventualmente, isso seja armadura suficiente. Naquela noite, Elia teve um sonho. Sonhou com uma terra onde guardiões caminhavam livremente, não como senhores mas como testemunhas. Onde cada cidade tinha um, e cada um garantia que nenhuma voz fosse totalmente silenciada, nenhuma dor totalmente ignorada. Não era utopia, ainda havia conflito, ainda havia tristeza. Mas era um mundo onde solidão verdadeira era impossível. Onde estar sozinho era uma escolha, não uma sentença. Quando acordou, o sol estava nascendo, pintando o céu com rosa e dourado. O guardião estava exatamente onde sempre estava, imóvel mas vivo, eterno mas presente. Elia se levantou e colocou a mão na perna dele, aquela pedra que era quente como vida, sólida como promessa. Obrigada, ela sussurrou. Por me ver quando ninguém mais via. Por provar que eu existia. As runas brilharam uma última vez, mais suaves agora, quase como um sussurro. Obrigado por me dar razão para despertar. Por me mostrar que mesmo após 1000 anos de sono, o mundo ainda precisa de testemunhas. Ainda precisa de guardiões. Uma pausa. Depois. E obrigado por me ensinar a palavra mais importante que havia esquecido na escuridão do sono. Amigo. Elia sorriu, um sorriso real, completo, o tipo que ela pensava ter esquecido como fazer. Amigo, ela repetiu. Sim. Para sempre. E enquanto o sol subia sobre Valdris, enquanto a cidade acordava para mais um dia neste mundo mudado, Elia sentiu algo que nunca havia sentido antes: esperança. Não a esperança ingênua da infância, mas a esperança temperada que vem de sobreviver ao impossível. Havia trabalho a fazer. Outros guardiões a serem encontrados. Outras vozes a serem ouvidas. Outras solidões a serem quebradas. Mas pela primeira vez na vida, Elia sabia com certeza absoluta. Ela não faria isso sozinha. E nem ninguém mais precisaria. Porque esta história, a história de uma órfã e um colosso, de silêncio e testemunho, de invisibilidade e visão, esta história não acabou. Está apenas começando. Em algum lugar, neste exato momento,
Outro templo esquecido espera. Outra voz silenciosa grita. Outro guardião dorme, esperando o toque que o libertará. E quando você sentir que ninguém te vê, quando carregar o peso de ser esquecido, lembre-se, existem testemunhas ainda. Em pedra e carne. Esperando. Vendo. Garantindo que nenhuma dor seja ignorada para sempre. Porque os guardiões acordaram. E desta vez, não voltarão a dormir. Se esta história tocou algo em você, se você reconheceu sua própria invisibilidade nela, ou se sentiu a promessa de finalmente ser visto, fique conosco. Porque há mais histórias esperando. Mais mundos onde o esquecido encontra o sagrado. Mais jornadas onde solidão se transforma em conexão impossível. A história de Elia e seu guardião continua. E outros guardiões estão despertando. Até a próxima vigília. Até o próximo testemunho.